Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp e hoje teremos um tema muito polêmico. Dentro do tema A História que Nunca Foi Contada 3, eu vou questionar o maior dogma científico de todos. Olha aí. Eu vou questionar o maior dogma da ciência, coisa que ninguém se atreve a fazer, porque sabe que é um dogma que a ciência venera, né, com grande adoração, mais do que os dogmas religiosos. Os dogmas científicos hoje são mais venerados do que os dogmas religiosos. Olha, então preste atenção no programa de hoje. O programa é o Divã de André Kepp. Eu sou André Kepp. Para quem não me conhece, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista, psicólogo e fiz uma tese. A minha tese foi sobre transdisciplinaridade, é o estudo de várias disciplinas. E é o seguinte, então eu estudo várias disciplinas da ciência, da filosofia, da teologia, e isso faz com que a gente possa entrar em vários assuntos. Então a história que nunca foi contada é a história que esse é o subtítulo do meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, pela editora Madras. Aí, se você quiser adquirir o livro, aí meu nome está completo lá, Marc André Kepp. E nesse livro eu exponho todos esses assuntos que eu estou trazendo, mas de uma forma mais detalhada. Aí você vai ter mais dados desses assuntos. Então, são assuntos muito polêmicos na ciência. Qual que é o maior dogma científico de todos? É o dogma da evolução biológica de Charles Darwin, que causou uma enorme polêmica na época, né? Principalmente diante das religiões. Mas as religiões, para se contrapor a Darwin, só tinham argumentos religiosos. Então contrapunham Darwin citando Gênesis, citando o texto bíblico, por exemplo, né? Eu acho que isso é válido, né? Mas nós precisávamos de algo mais científico para questionar Darwin. Então, hoje, nós temos um modelo científico que reexplica o surgimento do universo e o surgimento do homem. Então, vamos falar do surgimento da vida e surgimento do homem, que é o surgimento do ser humano, que é o que o Darwin procurou explicar. Então vamos primeiro ver o que Darwin falou. Claro, eu entendo que você sabe muito bem, você estudou, etc., mas vamos dar uma olhada no que ele falou. Então, naquela sequência, história contada, né? Então, essa é a história que foi contada, mas tem história real e o verdadeiro significado. Então, história contada. Segundo Charles Darwin nasceu em 1809, faleceu em 1882, portanto, século XIX. O ser humano adveio de um processo biológico evolutivo, a partir de um ancestral comum com os símios, macacos. Ele nunca disse que nós viemos diretamente dos macacos, mas que nós teríamos um ancestral comum com os símios, com os macacos. E esse ancestral comum seria o famoso elo perdido, né? Bom, em primeiro lugar, vamos entender esse ponto de vista e vamos ver o que a ciência investigou e o que nós temos de real em tudo isso. Bom, se buscou esse elo perdido. Na verdade, os seres que são apontados como elos perdidos, né, o ancestral comum, na verdade, são seres, são símios. Então, ramapitecos, australopitecos e todos esses que eles colocam como ancestrais comuns são símios comuns. Então,
quando se diz que tenha uma comprovação, não se tem comprovação nenhuma. Jamais foi encontrado o elo perdido. Então não há esse elo perdido do qual veio tanto o homem quanto o macaco. Nunca se encontrou. E o que se encontrou são simples símios. Não são seres intermediários entre os símios e os humanos. Primeiro ponto. Segundo ponto, a evolução das espécies, que Darwin falou tanto. Nunca se observou na natureza qualquer uma evolução de uma espécie para outra. Se houvesse essa evolução das espécies, então se as espécies evoluíssem de uma para outra, nós continuaríamos a observar essa evolução. Aí você pode dizer, não, mas André, é uma evolução de milhares de anos. Mas então, nos anos que estamos observando, não observamos nenhuma evolução. Ah, mas tem fósseis. Não, os fósseis não comprovam essa evolução. Então é o seguinte, nunca se observou na natureza qualquer evolução de uma espécie para outra, apenas adaptações da mesma espécie. Então a adaptação existe. Então o animal fica com o bico um pouco diferente, as penas um pouco diferentes, etc. Isso existe, a adaptação existe. Mas transformação de uma espécie em outra nunca existiu. E aí veio a genética para provar isso ainda mais. Porque a genética mostra o seguinte, cada espécie tem seu código genético específico, esse código genético é imutável. Então uma espécie não se transforma em outra. Né? O que temos são algumas reproduções cruzadas, né? Então, entre espécies muito parecidas, né? Como o cavalo, o burro, gerando, por exemplo, a mula e outros cruzamentos, né? De espécies muito próximas. Isso existe. Agora, evolução nunca existiu. Então, o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, nem existe evolução de espécies, nem o ser humano veio de um ancestral comum aos símios. As espécies foram feitas dessa forma, com um código genético específico e imutável, por uma inteligência suprema. Tá? Vou usar um termo mais científico, por uma inteligência suprema. Então, as espécies foram feitas, elaboradas, elas não foram modificadas de uma para outra. Isso não existe, isso jamais foi observado. Então, uma outra teoria que não tem comprovação nenhuma. E hoje eu estou entrando no assunto realmente polêmico. Bom, só quero dar uma dica para você. Você que gosta dessa série que eu estou fazendo, né, a história que nunca foi contada, estamos no terceiro, né, no episódio 3, é o seguinte, você pode adquirir mais conteúdos no meu livro. Então, A Origem da Terra, o subtítulo é A História que Nunca Foi Contada. Pela editora Madras, com meu nome completo, Marco André da Rocha Kep. Você vai encontrar em todas as livrarias, e aí você vai ver muito mais informações muito mais profundas, e a partir dessas informações, você vai chegar à sua própria conclusão. Eu não quero provar para você o que eu estou falando. Eu quero que você leia e que você questione e que chegue às próprias conclusões. Então, a questão é a seguinte, a história que foi contada, o ser humano adveio de um processo biológico evolutivo. A gente veio de um ancestral comum aos símios. Só que ele não conseguiu comprovar, e a ciência não conseguiu comprovar, que uma espécie se transforma em outra. E nunca foi achado esse ancestral comum. Quando isso acontece em ciência, você questiona a teoria. A teoria do Charles Darwin é muito engenhosa, evidentemente, mas você questiona a teoria. Ninguém questiona. Por que ninguém questiona essa teoria? Porque ela caiu como uma luva numa tendência científica que atingiu seu apogeu no século passado, século XX, que é o materialismo científico. Aí tentou se provar, ó o que se tentou provar, que o universo inteiro veio de uma explosão, que a vida surgiu de um raio e que o ser humano surgiu por um acaso, de uma mutação aí, de um ser que nunca se encontrou. Quer dizer, então, a ideia toda é a seguinte, vamos tirar a inteligência suprema da jogada
e vamos fingir que tudo é um acaso, né? Essa ordem incrível que você encontra no DNA, essa ordem maravilhosa que você encontra no microcosmos, no macrocosmos, tudo teria vindo do acaso, explosões, raios e coisas assim, teria feito toda a natureza e tudo organizado. É impossível. Isso aí é uma reflexão lógica simples, mas muito simples, nos faz perceber que esse grau de organização não pode ter vindo do acaso. É como você acreditar que um livro vai ser escrito assim por acaso, assim. Então você tem um livro em branco, você põe aqui em cima da mesa, de repente ele está escrito por um acaso. Se ele tiver escrito, é por um processo talvez espiritual, vamos colocar essa hipótese, mas não do acaso. Teve alguma inteligência que fez. Ah, André, a psicografia não é assim? Bom, mas é uma inteligência se comunicando, não é um acaso, não é que está surgindo do acaso. Então é o seguinte, tudo só pode ser feito por uma inteligência. E o ser humano foi feito por uma inteligência maior do que ele mesmo. Uma vez atendendo uma cliente, né, ela me deu um argumento tão simples e tão verdadeiro, né? Ela falou assim, André, é claro que existe Deus, né? E eu estou colocando como inteligência suprema, mas é claro que é Deus, né? Ela falou assim, olha para o céu. Falei, ah. Ela falou, escuta, foi você que fez? Eu falei, não. Fui eu que fiz? Não. E se você achar que foi você, a gente leva uma ambulância aí e resolve o problema rapidinho, né? Não foi nenhum ser humano que fez, o universo. Não é óbvio? É óbvio. E não foi o acaso. Então é óbvio que foi uma inteligência superior. E que o ser humano não surgiu por um acaso. Aí estava lá um ser meio símio, meio humano, e se transformou num ser humano. Não, pelo amor de Deus. Aí você pode dizer assim, não, André, mas não. Eu vi aquela escala evolutiva. Então, aquela escala evolutiva tão bonitinha, né, colocando, no começo são macacos, depois são raças humanas diferentes. Então você vai ver o homem de Neandertal. Antes do Homo sapiens. A nossa raça é Homo sapiens. Tá? Não existe raça negra, raça branca, raça amarela. Existe uma raça só, Homo sapiens, com etnias diferentes. Tá? Então é o seguinte, então raça, qual que é a nossa raça? Homo sapiens. Tá bom? Então, a partir daí, se colocou o Homo sapiens como o máximo. E o Homo neanderthalis, né? O Homo de Neandertal, o homem de Neandertal, como um ser anterior. Só que a caixa craniana dele é maior do que a nossa. O cérebro desse ser é maior do que o nosso. Então, é um ser que, pela evolução, teria que ser mais inteligente. E no meio desses seres tem o homem de Cro-Magnon, o ser humano de Cro-Magnon, que é um ser muito mais alto que a gente. Escuta, a escala evolutiva vai, sobe, de repente tem um ser que é mais alto que a gente. Não encaixa. Inclusive, no meu livro, eu coloquei os crânios de Paracas, no Peru. E são crânios alongados. E quando observaram esses crânios alongados, os cientistas observaram, descobriram que não fizeram alongamento de crânio, porque essa técnica existe, existem alguns indígenas que fazem essa técnica. Não, era uma espécie diferente mesmo. Tá? Ou uma raça humana diferente. Não espécie, mas uma raça humana diferente. Então, como é que explica isso? E com um cérebro, evidentemente, muito maior. Um crânio alongado, com um cérebro imenso. E que houve no passado da Terra. Então, está tudo muito mal contado. Primeiro, não tem uma comprovação de mutação. Segundo, o elo perdido não foi encontrado. O que encontraram foram macacos, foram símios. Então, não tem uma comprovação. Por que essa teoria está de pé? Porque ela segue todos os preceitos do materialismo científico,
daquela ideia que o mundo surgiu do acaso, uma explosão, um raio, etc. E o ser humano também. Chegou aí, acaso, etc. O acaso não faz nada, gente. Precisa uma inteligência superior à humana para o ser humano existir. Então, foi a inteligência suprema que fez, elaborou o ser humano. Estou usando o termo fez para não usar o termo criar, porque já vai entrar naquela ideia que eu estou falando de religião. Não, estou falando de ciência. E estou comprovando pela ciência que o ser humano ele foi feito a partir de uma inteligência superior. E isso você vai encontrar no meu livro. Então, qual é o nome completo do meu livro? Está em todas as livrarias. Você chegou na livraria, não tem lá? Fala para eles pedirem para a editora Madras. É da editora Madras. É A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. E está com o meu nome completo. Marc, M-R-C, André Kepp. E aí você vai encontrar nesse livro muitas e muitas explicações. Não só sobre esse tema que eu estou falando hoje, mas sobre vida inteligente fora da Terra. É claro que tem. É claro que tem. O Stephen Hawking dizia que é claro que nós vamos descobrir. Tá? Tem vida inteligente fora da Terra? Tem. E tomara que mais inteligente do que aqui, né? Porque, pelo amor de Deus, aqui a inteligência... Está faltando inteligência para a gente, não está? Né? Então, eu entendo que tem vida inteligente e tem que ser mais inteligente, porque senão não vale a pena, né? Conversar com gente que nem a gente não vai levar a nada. Então, é o seguinte... Então, tem vida inteligente. Então, é o seguinte. Então, eu vou falar sobre vida inteligente fora da Terra, Atlântida, Lemúria, uma série de temas muito interessantes, mas que a ciência está descobrindo agora de uma forma diferente. Contaram uma série de histórias para a gente. Uma dessas histórias foi Darwin, que contou. E a ciência acreditou. Olha, vou repetir isso mais uma vez. Não tem uma comprovação da teoria de Darwin. Uma comprovação da teoria de Darwin. E se você encontrar, não, mas tem essa e aquela ali, você vai ver que não é comprovação. Você vai ver que eles forjaram de alguma forma. Por exemplo, aquela escala evolutiva que chega no Homo sapiens, né, que somos nós. Então, já disse, passa pelo Homo de Neandertal, passa pelo Homo erectus. Agora, no começo são macaquinhos. Então colocam 3 macaquinhos, 3 seres humanos e fazem uma escalinha e quer que a gente acredite nisso. Não é comprovação nenhuma, isso foi montado, isso foi forjado, isso não é verdade. E com o mesmo fizeram com várias espécies, é tudo montado, é tudo forjado. Claro que eu não estou dizendo que tem má fé aqui, pelo menos da maior parte dos cientistas. Eles acreditam nisso. Mas escuta, reflete um pouquinho. Se você refletir um pouquinho só, você vai perceber. Não é possível que essa perfeição aqui, do ser humano, tenha sido feita por acaso. Não é possível que o cérebro humano tenha surgido do acaso. Que a célula humana, que o DNA humano, pesquisa sobre o DNA, vê a perfeição do DNA. Tem muitos cientistas atuais compartilhando essa minha linha de pensamento. E encontrando essa inteligência superior na ciência. Um deles são os que pesquisam DNA. Eles chegam à conclusão, não é possível isso ter surgido do acaso. É um código tão inteligente e tão imutável. E o DNA comprova que Darwin está errado. Uma espécie não pode se transformar em outra, o DNA preserva. Então, o máximo que pode fazer é cruzamento entre espécies semelhantes. Aí você faz, né, como eu mesmo citei, o cavalo com o burro, né, o asno, gerando a mula. Pronto. Então, mas são espécies tão semelhantes, tão parecidas, que o cruzamento é possível. Isso dá para fazer. Mas a mula é estéril. Não vai produzir outras mulas. Então, nós precisamos entender isso. Não houve evolução de espécies, não há comprovação,
Não há comprovação que o ser humano venha de um elo perdido, esse elo perdido jamais foi achado, e os que estão encontrando ainda hoje são macacos, não tem nada de humano, são macacos. Então estão, vamos dizer, adaptando. E eu não digo que tenha má fé, talvez em alguns casos tenha. Em alguns casos tenha. Mas na maior parte dos casos, não. O cientista realmente acredita nisso. Mas ele precisa se questionar. A ciência hoje precisa se questionar. Porque contaram uma história que não tem pé nem cabeça. Essa história do Darwin é ridícula, de novo, é ridícula. Basta um pouco de reflexão, você vai ver que é uma história ridícula que contaram pra gente. Não tem fundamento, não tem prova. Pior do que isso, não tem prova. Ah, não, mas eu vi que tem. Não tem. Foi adaptado. Houve um famoso escândalo até um tempo atrás, um homem de Piltdown, né, que tinha uma mandíbula humana e um crânio de macaco, mas isso foi forjado, foi uma grande farsa. Um cientista forjou isso daí. Aí é má fé. Mas na maior parte das vezes não é má fé. O cientista realmente acredita nisso. Porque ele está tão imbuído do materialismo científico que ele está cego para a realidade. A realidade é uma inteligência superior fez os seres vivos em espécies fixas e o código genético mantém essas espécies fixas. Ah, mas André, tem seres híbridos, mas eles não se reproduzem. Então é o seguinte, uma inteligência maior fez o código genético de cada espécie, e são espécies imutáveis. As espécies não se transformam, não mudam, não há nenhuma prova de que elas mudaram, nunca se encontrou um ser mutante, nunca se observou uma mutação, portanto é outra teoria que não tem comprovação nenhuma. O que eu estou falando é muito polêmico, eu já falei isso na Inglaterra, diante de um público acadêmico. Vocês imaginam a reação, e eu falei isso, tinha 20 e poucos anos na época. Então vocês imaginam a reação daquele público acadêmico, eu questionando Darwin, né? Mas nós temos que questionar, porque realmente é muito falho, é muito mal explicado, não tem comprovação. E eu sei que eu estou trazendo uma grande polêmica para o meio científico, e essa é a ideia, e vamos corrigir as ideias que estiverem erradas. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você, e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.